Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando Jesus cura, além do corpo, a restauração da alma e da identidade, você quer apenas melhorar sua dor ou realmente ser transformado por Deus? O milagre começa quando respondemos ao chamado de Cristo. O nosso texto hoje é o capítulo 5 de João. O apóstolo relata um momento marcante no ministério de Jesus em Jerusalém, no tanque de Betesda, onde havia muitos enfermos esperando uma cura. Depois do milagre, Jesus enfrenta críticas dos religiosos porque curou no sábado, revelando um tema profundo: quem é Jesus de verdade? Vamos à leitura do nosso texto de hoje? Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que era Deus, era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Repetindo o versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que era Deus, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o fizer, se não o vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vós salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como, pois, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E aqui terminamos o texto. Jesus e os líderes religiosos dos judeus, mais uma vez, estão no momento de discussão. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que tem a vida eterna. E as pessoas religiosas sempre trazem um enfrentamento, um lugar de discussão. Jesus cura um homem integralmente. Ele tem autoridade divina para isso, porque a verdadeira fé não é religiosidade, é relacionamento. O paralítico de Betesda era um homem que estava ali precisando de cura há muito tempo. E Jesus chega e pergunta: Você quer ser curado? E ele diz para Jesus que não tinha quem o levasse ao tanque. Jesus disse: Olha, pega sua cama e vai embora. E ele foi. Jesus chega para trazer cura para pessoas que estão com padrões de feridas emocionais antigas, padrões de culpa, de abandono, de rejeição, pessoas que são ignoradas pela sociedade. Você realmente quer ser curado? Ou já se acostumou com a sua dor? A cura começa quando admitimos a nossa necessidade, colocamos isso diante de Deus, porque Deus não ignora a sua dor. Ele espera uma resposta sua. Aqui, nesse texto, nós vemos uma religiosidade sem amor.
Os líderes criticam Jesus por curar no sábado. Eles valorizam regras mais que as pessoas. E hoje nós podemos ver isso também. Viver uma religião sem compaixão, sem um amor verdadeiro pelas pessoas, só regras. Sua religião, a sua fé tem amor ou só regras? É um lugar para se pensar. Como que eu escolho ajudar as pessoas? Ajudar sem julgar. O amor verdadeiro é sinal de fé. Deus prefere misericórdia, não aparência espiritual. E Jesus mostra isso quando ele cura esse homem. E os religiosos estão preocupados. É sábado, não pode carregar nada no sábado. Jesus tem autoridade, ele diz disso no texto. Ele fala que como o Pai tem poder sobre a vida e a morte, ele também. Cristo não é apenas um mestre moral, ele é o Senhor da vida. Quantas decisões nós precisamos entregar a Deus, decisões importantes da nossa vida, buscar direcionamento dele, confiar que ele traz paz nas nossas escolhas. E aí eu já ouvi muitas pessoas me fazer essa pergunta: como que eu sei que Deus está no negócio? Como que eu tenho certeza que é de Deus? É quando você tem paz. Quando a sua escolha te traz paz. Se ela te trouxer paz, é porque Deus está no negócio. Mas se tem angústia, se tem vazio, se tem confusão, eu preciso parar para prestar atenção nesse lugar. O testemunho sobre Jesus. Jesus fala que as pessoas confirmam quem ele é. João Batista fala dele, o próprio Pai fala dele, Moisés fala dele. Você lê a palavra para conhecer Deus ou por obrigação? Você lê a palavra porque ela te transforme realmente? Para haver transformação na sua vida? A palavra transforma quando ela entra no coração, quando eu aplico em minha vida. Conhecer a Bíblia sem conhecer Cristo não tem transformação. Como que eu aplico essa palavra na minha vida? Reconhecer as minhas necessidades, quais lugares eu preciso ser curado. Não me acostumar com padrões, mas me acostumar com relacionamento, não com rituais, mas com adoração, com a entrega, com a fé. Amar mais do que julgar e confiar que Cristo é autoridade na minha vida. Buscar a palavra com um coração aberto, disponível para transformação. E isso me leva a lugar melhor. Somos transformados quando deixamos Cristo curar. Não só o nosso desafio, o nosso problema, mas a nossa identidade, o nosso coração. Quem se levanta com Jesus descobre que a vida pode recomeçar agora, nesse momento. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, traga para sua vida verdadeiras lições de transformação, verdadeiros lugares de cura, verdadeiros lugares para se olhar, para se transformar, para se levar para uma vida diferenciada com Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, não deixe de seguir os nossos canais, venha fazer parte do projeto. Compartilhe as mensagens, convide outras pessoas para ler a Bíblia conosco. Deus abençoe sua casa. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.